Boa tarde! Hoje é dia 3 de abril de 2018. Estamos aqui ao vivo e online no quinto Tira Dúvidas sobre Ansiedade. Um serviço disponibilizado para você tirar todas as suas dúvidas, todas as suas questões sobre ansiedade, com informações, com conteúdo que te ajudam no andamento do seu processo de cura. Eu sou Sandra Sepúlveda, sou psicóloga, já atuo com um tratamento para ansiedade há quase 20 anos, e junto com a Inês Martins, que hoje não está aqui me acompanhando no Tira Dúvidas ao vivo, nós criamos uma página da Ansiedade à Liberdade, uma página no Facebook. Muito possivelmente, você deve ter entrado e descoberto o Tira Dúvidas por lá, ou pelo e-mail que você já recebeu. Isso significa que você já está inscrito nos nossos canais. Então, hoje, a gente está repetindo um tema que foi o tema da semana passada: antidepressivos. Tomar ou não tomar? Estamos repetindo por uma questão técnica. Tivemos muitas interrupções na semana passada em função da internet. O tempo aqui, as condições climáticas estavam bem ruins, e isso deu uma instabilidade na internet, então ficou um programa muito chato, porque começa, corta, e por isso nós resolvemos repeti-lo integralmente para você poder assistir na sequência aí com tranquilidade. Então, as pessoas que estão aqui ao vivo comigo, eu gostaria que me dissesse se estão me ouvindo bem e se estão me vendo bem. Como é que está a transmissão aí para vocês? Para a gente dar continuidade, né, e responder de fato a pergunta, trabalhar no conteúdo dessa pergunta, ok? E depois, né, se ficar mais dúvidas, você continua nos questionando. Temos vários canais, tem o Facebook, tem o e-mail, temos o site e temos o nosso canal do YouTube. Então, hoje o tema é medicação. O tema do dia 20 foi se a ansiedade tem cura ou não sem remédio. E hoje é antidepressivos, tomar ou não tomar. Então, é como se fosse uma continuidade do tema que a gente trabalhou há 14 dias atrás, ok? Então, vamos lá. Tô vendo que tá tudo bem, que bom. Se vocês forem tendo qualquer questão, pode colocar aqui no chat, eu vou estar vendo no final, ver se tem alguma dúvida referente ao tema que a gente está trabalhando hoje, que é antidepressivos para ansiedade. Então, vamos lá. Agradeço imensamente a sua audiência. Ontem saiu um vídeo na nossa página do Facebook sobre também medicação, só que o tema é ansiolítico do vídeo. Hoje, aqui no Tira Dúvidas, vai ser sobre antidepressivos, que também é uma classe de medicamentos que é usada no processo de tratamento da ansiedade. Já tem também um vídeo gravado para vocês no nosso canal do YouTube. Quem não participa, vai lá, se inscreve. Você consegue entrar através da própria página do Facebook, que também fala especificamente sobre os antidepressivos, da classe da linha dos alopáticos. Então, vamos lá. O que são os antidepressivos? O que nós estamos considerando antidepressivos, ou quais são os nomes dos antidepressivos mais conhecidos, que são administrados para quem sofre de ansiedade? Os antidepressivos, eles são uma classe de medicação e é considerado um medicamento alopático, mas também tem antidepressivos da linha da fitoterapia e da homeopatia. A gente vai tratar especificamente dos antidepressivos da linha da alopatia. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, bupropiona, são os remédios que são os antidepressivos que são administrados para as pessoas que sofrem de ansiedade. Quem é que prescreve essa medicação? São os médicos, normalmente médicos psiquiatras. Então, quando a gente está falando de antidepressivo, de tomar ou não tomar, a primeira questão é: o que seu médico avaliou sobre o seu diagnóstico
e também sobre o seu prognóstico. Isso é, o que o médico avaliou de como está o seu processo de ansiedade. Ele está no nível leve, está no nível médio, está grave, já é um processo que vem há muitos anos ou começou recentemente, é um processo que vem a vida toda, vamos dizer assim, desde que eu era pequena, eu acho que eu era ansioso, ou é algo situacional, é um problema que eu estou tendo com o meu vizinho, é um problema que eu estou tendo no meu trabalho. Então, depende da avaliação não só do que você está sentindo, mas de quanto tempo você tem sentido e o contexto em que você está inserido, para realmente o médico conseguir avaliar e te dar a medicação. Então, quem faz a avaliação medicamentosa é o médico. Ah, Sandra, mas você falou no começo que você é psicóloga. Isso, você não é médica? Não, eu não sou médica. Então, você não pode prescrever medicação? Não, não posso. Nem eu e nem a Inês, que é terapeuta. A gente não tem condições, porque a gente não tem habilitação para isso, de prescrever medicação. Mas nós trabalhamos associadamente com os médicos. Então, a gente consegue também avaliar e dizer para vocês qual que é a orientação, enquanto psicóloga e terapeuta, que nós damos para as pessoas que sofrem de ansiedade. Qual é a nossa opinião, de que forma que a gente entende esse processo da medicação, né, do antidepressivo. O consenso é que a medicação, ela ajuda a você como no seu processo de ansiedade. Então, a medicação, ela é benéfica? Sim, o antidepressivo é benéfico no tratamento da ansiedade. Aonde que ele atua? Especialmente nos sintomas físicos da ansiedade. A taquicardia, a falta de ar, tensão muscular, dor de cabeça, dor de barriga, o mal-estar. O antidepressivo, ele é excelente para te dar um equilíbrio físico. Muitas vezes chegam pessoas para nós no consultório, ou até mesmo nos procuram através da página da Ansiedade à Liberdade, por inbox, e estão muito descompensados fisicamente. Quando a pessoa está muito aflita fisicamente, não tem como ela raciocinar, não tem como a gente pensar um processo terapêutico. Primeiro, ela precisa se equilibrar fisicamente, para aí sim a gente passar por um processo de avaliar o funcionamento mental dela e modificá-lo, ou seja, tirar aquilo que precisa ser tirado do que funciona mentalmente e colocar outras coisas mais funcionais, mais egocintônicas, mais a ver com o que realmente faz dela um ser mais saudável, equilibrando a vida dela em todos os sentidos, seja na vida familiar, pessoal, profissional, equilíbrio. Então, muitas vezes a gente precisa, antes mesmo de fazer qualquer intervenção psicológica, pedir para a pessoa investigar, né, através do médico, se realmente é necessário ou não ela está entrando com a medicação. Normalmente, se ela está descompensada, a medicação é inevitável. Então, é preciso tomar? Sim, é preciso tomar. Mas o que acontece? E até tem várias perguntas, se você vai dar uma olhada nos comentários dos nossos posts, as pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas eu tomo medicação para ansiedade há muito tempo e percebo que não resolveu, ou percebo que ainda continuo com alguns sintomas. Isso acontece sim, né? Então, a gente tem duas classes de pessoas, vamos dizer assim, pessoas que tomam já há muito tempo o antidepressivo, e às vezes até associado com ansiolítico, e tem um resultado, vamos dizer assim, um retorno não totalmente eficaz, e algumas pessoas que tomam por um tempo, normalmente de 6 meses a 1 ano e meio, e que conseguem o resultado, e que depois elas conseguem ficar sem a medicação. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Nessas duas classes de pessoas, aquelas que tomam e não têm tanto resultado, e aquelas que tomam e têm resultado. São várias variáveis que podem estar sendo consideradas nesse caso. As que normalmente tomam e tendem a tomar por mais tempo e não ter vários resultados, como as que acabam tendo muitos resultados, são pessoas que já têm na hereditariedade dela
o gene, vamos chamar assim, da ansiedade. Quer dizer, o pai era, ou a avó era, a mãe era, normalmente mulheres, né? As mulheres são mais acometidas pela ansiedade. Então, já tem um fator hereditário, o que ajuda muito a toda a construção do funcionamento mental, que a gente conversou bastante sobre o tirar dúvidas do que causa ansiedade, é um fator que acaba entrando e fazendo com que eu tenha um déficit endógeno, quer dizer, do meu próprio organismo, né, da química para a ansiedade. Então, isso justifica eu ter que passar como se fosse um uso contínuo dos antidepressivos. Muitas vezes as pessoas que tomam e que depois de um tempo estão bem e param a medicação, são situações mais pontuais, não tem esse fator de hereditariedade tão fortemente posto na vida delas, né? Então, é uma situação de crise, é uma situação de algum nível de mudança, algum desafio grande que vai enfrentar pela vida, e aí sim precisa de uma intervenção medicamentosa, mas por um período muito curto de tempo. As que acabam tomando por mais tempo são pessoas que, muitas vezes, além da questão da hereditariedade, existem traumas muito fortes que sustentam esse nível de ansiedade, é a visão do mundo que é muito perigoso, e isso aciona muito medo do futuro. Então, nesses casos, se faz necessário um tratamento psicoterápico, um tratamento terapêutico. Para quê? Para trabalhar aos traumas da pessoa, para ressignificar as coisas que ela viveu e poder enfrentar com mais leveza os desafios próprios da vida. Outra coisa também é que muitas pessoas vêm perguntando do antidepressivo e não tem nenhuma outra mudança do nível de vida. O que eu estou querendo dizer? A pessoa, ela toma a medicação, mas ela continua agindo da mesma forma. Para você realmente ir para um processo de cura da ansiedade, você tem que atuar na sua vida de forma mais global. Alguns hábitos alimentares precisam ser modificados, a inclusão de atividade, de exercício físico é fundamental porque gera as famosas endorfinas, que são os nossos antidepressivos naturais. Inclusive, muitos alimentos também têm essa propriedade, como se fossem antidepressivos naturais, que ingeri-los ajuda nesse processo. E também, né, o que a gente sempre bate, eu e a Inês, e você também já ouviu falar, como que você funciona mentalmente, como que você pensa, quais são as suas crenças, quais são as formas de você observar e de atuar na vida. Isso também, para você realmente ter um processo de cura da ansiedade, é preciso você modificar esse funcionamento. Por que modificar, Sandra? Porque possivelmente não está dando certo. Se parte da sua ansiedade vem desse medo do futuro, qual é a base de pensamentos que você tem que geram um medo? Quais são as crenças, que forma que você vê as coisas à sua volta que gera esse medo? Então, a gente analisa isso e propõe ferramentas, recursos para isso ser modificado. E você, então, se sentir mais seguro, mais corajoso, mais protegido diante das circunstâncias, seja lá que nível for. Porque a mudança, ela não vem do externo, ela vem do interno. A medicação é algo que vem do externo, mas ela tem um poder limitado sobre você. Ela não vai conseguir chegar no seu cérebro, na sua mente, que é onde tem o processamento emocional e mental, e modificar isso. Ela chega através do seu corpo. Mas na sua mente específica, é preciso que você atue. E aí sim, é necessário um processo terapêutico para você entender como que é e poder propor as alterações que são necessárias. Ok? Vou tomar um golinho d'água, convido vocês também a tomar. A água é um excelente meio em que o remédio, né, em que as medicações, elas são dissolvidas. Vamos falar, então, de vantagens e desvantagens de tomar medicação. Então, a grande vantagem é essa, alívio de grande parte dos sintomas físicos. E isso é uma grande vantagem, principalmente para quem sofre
né, da síndrome do pânico, de crises do pânico. O alívio dos sintomas é fundamental para a pessoa ficar mais em paz, ter uma vida mais equilibrada. Então, essa é a primeira grande vantagem. Agora, existem desvantagens, né? O antidepressivo é considerado um psicotrópico. E como os psicotrópicos, eles atuam a nível do cérebro, a nível do sistema nervoso. E eles trazem algumas consequências. Alguns mais, outros menos. Depende da pessoa, depende da medicação e depende da dose. Então, às vezes um antidepressivo, de repente fluoxetina é bom para mim, mas não é bom para você. Às vezes 20 gramas para mim de fluoxetina são suficientes para eu estar bem. Para você talvez precise de 60. Então, depende do organismo, depende do peso, depende de quanto que você ingere de água. Isso é uma coisa que poucos médicos dizem, mas a gente sempre bate nessa tecla no consultório. Por quê? Porque você imagina você tomar uma medicação. É como se você colocasse uma gota de nossa, esqueci o nome. Água sanitária, que boa, cândida, num balde cheio de lama. Ela vai se dissolver e não vai ter ação nenhuma. Agora, você imagina você colocar uma gota de água sanitária, de cândida, numa água marronzinha. Você vai ver o processo da cândida atuando. Quando a gente não ingere água, é como se a gente estivesse jogando a medicação em lama. Ela atua, mas a eficácia dela é absurdamente diminuída. Então, a gente sabe, através de pesquisas, que as pessoas que ingerem quantidade suficiente de água, isso varia entre 2 a 3 litros de água por dia, têm uma eficácia da medicação extremamente elevada. Então, o quanto você ingere de água é uma questão para você pensar. Se realmente a medicação não está sendo suficiente para você, se pergunta, será que eu estou ingerindo tanto de água necessário? E começa a ingerir. E observa se você tem alguma modificação nas suas sensações, se facilita o processo de cura da sua ansiedade. Mas o que eu dizia? Dizia que o psicotrópico, ele atua no sistema nervoso. Então, muitas vezes a gente tem algumas desvantagens, que é sentir a boca seca, às vezes um pouco de náuseas, que são as consequências das medicações. Dor de cabeça, às vezes dificuldade para dormir, às vezes não, né? Nem todas as reações adversas que são presentes numa pessoa vai estar presente na outra. É como eu dizia, depende do organismo, depende do seu peso, depende do quanto você ingere de água. Então, são vários fatores que entram para determinar. Tem pessoas que começam a tomar os antidepressivos e não sentem absolutamente nada. Dizem até, nossa, parece que eu não estou tomando nada, não sinto diferença. Mas sim, faz diferença, que ela não está tendo reação adversa nenhuma. O tempo da reação adversa, isso é, desses sintomas ruins da medicação, ele também demora pouco e passa rápido. O que eu estou querendo dizer? Normalmente, no começo, quando você está ingerindo a medicação, mas depois de um mês ela se estabiliza. E aí você começa a só ter as vantagens e não mais as desvantagens. Muita gente diz assim para nós, mas eu tenho medo de começar a tomar antidepressivo e ficar viciada nisso. O antidepressivo, ele não vicia você, né? Então, não existe isso de, eu vou ficar viciada, nunca mais eu vou tomar. Sim, se você não cuidar de todos os aspectos que a gente disse anteriormente, né, da sua vida, do seu funcionamento diante da vida, da forma como você pensa e sente, às vezes vai ser necessário, porque você vai precisar o tempo todo do alívio daqueles sintomas, porque você ainda não está de posse do controle da sua mente. Então, é preciso você tomar o controle da sua mente para, de alguma maneira, você não precisar mais ingerir a medicação e conseguir se controlar através de todas as técnicas e recursos que você aprendeu a ter. Um deles é a respiração. Outros são estados que normalmente você tem de conversa interna para você se acalmar, para você aprender a se controlar e saber o que é que está me causando esse disparo de medo. Então,
outra pergunta que faz assim, ai, mas tá bom, antidepressivo, tá, entendi que tem vantagens, entendi que tem algumas desvantagens também, mas é aquilo que falam, né? É ruim, mas é bom, tá. Mas eu não quero tomar, eu quero tomar alguma coisa mais natural, eu não sou adepta a remédios, assim, de farmácia, prefiro coisas mais naturebas, vamos dizer assim. O que você diz, né, sobre isso? Bom, a gente tem, como eu comecei lá dizendo para vocês no começo, que além dos antidepressivos da classe alopática, que são os remédios fluoxetina, sertralina, paroxetina, bupropiona, que a gente compra em farmácia com a receita lá prescrita pelo seu médico, tem a classe dos fitoterápicos e a classe das homeopatias. Ah, mas eu ouvi falar que a fitoterapia é muito fraca, a homeopatia também, parece que demora muito para fazer efeito. Isso também é um mito, da mesma forma que falam que os antidepressivos alopáticos viciam. Então, existem muitas situações que a gente ouve falar que toma aquilo como verdade, mas que é um mito. A homeopatia é demorada? Não, isso é um mito. A homeopatia, quando ela é prescrita certa, né, quando atinge o alvo, ela é eficaz num curto espaço de tempo, né? Às vezes, coisas de tirar uma crise de 5 minutos. Mas a medicação precisa estar muito correta para aquela pessoa. E a homeopatia envolve muito mais coisa do que dar um antidepressivo. Não é a homeopatia ela não trata a ansiedade, ela trata o doente que sofre de ansiedade. Então, além de ansiedade, tem uma série de outras coisas que você apresenta, que o homeopata vai ter condições de ver para escolher a melhor medicação para você. A fitoterapia também muitas pessoas dizem, é lenta, é muito fraca. Não, a fitoterapia é extremamente poderosa. O problema é que muitas vezes a pessoa não administra, isso é, não toma a fitoterapia na frequência e na dose necessária. E é muito difícil encontrar fitoterapeutas, isso é, terapeutas que trabalham com a fitoterapia. Alguns médicos até receitam a fitoterapia, mas às vezes eles não têm tanta habilidade no manejo dela. Existe uma especialização em fitoterapia para o profissional realmente poder estar dando a fitoterapia com a indicação precisa, na dose precisa e realmente cuidar de você. Então, por isso, por muitos mitos e às vezes por falta de profissionais realmente especializados e bons profissionais, as pessoas acabam indo para os psiquiatras, que vão receitar antidepressivos alopáticos. Mas sim, se você não quer um antidepressivo alopático, você tem outras duas grandes opções de remédios, de medicamentos que vão atuar dentro do seu processo de ansiedade, te ajudar e fazer com que você ponha o fermento na sua receita, que é o que eu dizia na outra semana, quando eu falei sobre a cura da ansiedade, se precisa ou não de remédios, né? Como se fosse a medicação é o fermento, que você acelera o processo para o bolo, o seu processo de cura, ser mais rápido. Então, é isso. Se tem ainda alguma dúvida do tema que a gente falou agora, estou pegando a minha colinha aqui, vendo se todos os itens foram falados. Sim, uma outra coisa que é bom a gente mencionar e ficar claro é que os antidepressivos, como eles atuam no sistema nervoso, você não pode parar de tomar de repente, né? Especialmente se forem os antidepressivos alopáticos. Então, você tem que fazer uma interrupção faseada. Isso é, você vai diminuindo ou a dose ou a frequência que você toma a medicação. E isso tudo, quem vai te orientar é o seu médico. Então, o desmame é necessário? O desmame é fundamental para quem toma antidepressivo ou ansiolítico. A recomendação que a gente faz enquanto psicólogo e terapeuta é que você não interrompa nunca pela sua cabeça a hora que você acha que, ok, já não preciso mais. Não. Converse com o seu médico, porque ele vai conseguir te orientar para que você faça esse processo de desmame e no final você realmente fique bem. Se você para de repente, o seu sistema nervoso
pode sentir falta daquela química. E aí sim, você vai ver que você pode retroceder nos sintomas. Ah, mas você falou que não vicia? Como é que você está falando que o sistema nervoso pode sentir falta? Sim, porque você está recebendo uma quantidade específica de neurotransmissores. E teu organismo tem que ir se acostumando àquela nova quantidade de neurotransmissor, de neurotransmissor que você vai começar a fazer por si só. Não vai vir uma carga externa como vem através da medicação. Mas isso não significa que seja uma medicação que vicia, isso é, que você vai ter sintomas pela falta da medicação. Não é isso, ok? Então, muito bem. Próxima semana tem Tira Dúvidas de novo. Como você sabe, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, né? Nós estamos aqui no fuso de Brasília, que estamos no estado de São Paulo. O tema da próxima sessão de Tira Dúvidas é um tema muito, muito, muito importante na vida de quem sofre de ansiedade. É a solidão, algo que é tão doído para a maioria dos ansiosos. Então, o tema é solidão na ansiedade. O que fazer? E por que todos os ansiosos, na sua grande maioria, sente a tão doída solidão? Então, a gente se vê na próxima semana. Fico aqui aguardando as suas dúvidas, as suas questões. E, como sempre a gente termina, foca no que funciona. Até a próxima terça. Tchau, tchau.